Amigos, após o jogo contra o Brasil de Pelotas, na entrevista coletiva, o técnico Renato se mostrava alegre, descontraído, falante, brincalhão. Um Renato completamente diferente das últimas entrevistas. Ele até disse o seguinte: olha, o presidente, quando quiser, pode anunciar a minha renovação de contrato ou não. Ele estava autorizando o presidente a que fizesse aquilo que acabou realizando na sexta-feira em Atibaia, o anúncio da renovação de contrato do Renato. Após este fato, o Renato concedeu entrevistas para rádios e alguns sites. 2 entrevistas em rádio saíram ao vivo, outras 2 gravadas. Se foram gravadas para domingo é porque não terão um conteúdo diferente daquilo que foi apresentado ao vivo pelas emissoras anteriores. Bem, mas esta não é a questão fundamental. A questão fundamental que eu vi nestas 2 entrevistas, que eu ouvi, percebi e constatei nessas 2 entrevistas ao vivo, que foram para a Rádio Gaúcha e para a Rádio Grenal, eu quero discutir com vocês. Eu que sempre condenei a forma como são feitas as perguntas para as coletivas do Renato após os jogos, que são gravações, e ontem, nestas 2 que eu ouvi, foram ao vivo e eu não notei muita diferença, não. Então eu quero discutir essas questões com vocês. Mas antes, eu quero fazer um pedido: dê um like, ative o sininho, venha para cá, participe do nosso canal. Vamos conversar sobre futebol, exatamente, sobre futebol. Eu sou o Darcy Filho. Eu sou um cara que adora reportagem, eu sou vidrado nesse negócio. Eu acho um segmento do jornalismo magnífico. Eu considero repórter profissão. Eu não tenho nem faço isso desde 1970, portanto, eu tenho amor pela reportagem. Por isso a cada movimento que há na reportagem, ou de mudança para frente ou para trás, eu estou sempre ligado ali tentando trazer a minha opinião. Pois, com a pandemia, pela necessidade, que eu entendo verdadeira e justificada, as entrevistas coletivas passaram a ser de forma diferente. As do Grêmio mais diferente ainda, é o Grêmio mais 2 ou 3 clubes no Brasil que fazem assim. Eles, no Grêmio, você grava a pergunta, envia para o Renato, para a assessoria, e ela coloca lá, faz uma seleção de quantas participarão ou não, enfim. É o critério que tem, e tem que ser, critério se respeita. Ou você não concorda com o critério e não participa, ou não concorda, mas ainda assim participa. Pois é, mas aí se faz muitas críticas aos repórteres, que as perguntas são as mesmas, não tem nada a ver, não apertam o Renato, tem medo do Renato, é o que diz o torcedor em geral. E eu tento explicar que não, pelo fato das perguntas serem gravadas antecipadamente, elas te conduzem para um caminho e você acaba não podendo fazer a melhor pergunta, aquela que você desejaria, aquela que você gostaria, aquela com o melhor conteúdo. Você tem que percorrer alguns caminhos sinuosos para tentar alcançar um objetivo. Muitas vezes você até fala demais para fazer uma pergunta, mas está bem, faz parte do jogo. Agora, nestas 2 entrevistas que eu ouvi, e foram vários participantes dessas entrevistas, elas não têm, as perguntas foram as mesmas das entrevistas coletivas. Não é repetição, mas o conteúdo, a forma, o objetivo, não se buscou esclarecimento, não. Alguns, olha, por ser véspera de um jogo decisivo, não vamos... Não, só um pouquinho. A entrevista é para você perguntar, e especialmente no caso como o do Renato, que está há mais de ano, quando você não pode fazer uma pergunta direta para ele. Aí você tem uma chance de fazer uma pergunta direta para o treinador do Grêmio, aí você vai levar em considerações fatos que não interessam para uma entrevista, não. A pergunta direta na entrevista não prejudica em nada. Não. Ela precisa ser respondida. Então, eu devo dizer que a entrevista, o Renato foi gentil, a assessoria de imprensa foi gentil em oferecer ao Renato, mas as perguntas foram as mesmas, os conteúdos os mesmos do período de entrevistas gravadas. As entrevistas não trouxeram nenhuma novidade. Portanto, as reclamações de que as entrevistas coletivas com o Renato são água com açúcar, elas continuam sendo mesmo ao vivo. E isto não é uma crítica da crítica, não. Isto é uma observação em cima do que os torcedores pedem. E aí é necessário, sim, quando se tem uma chance ímpar, de fazer, afinal de contas, estávamos diante de uma renovação de contrato, de um anúncio da confirmação da renovação de um contrato que está sendo muito discutida, muito contestada.
Então merecia sim uma entrevista coletiva, um tratamento um pouquinho melhor, onde o Renato tivesse que explicar um pouco mais objetivamente sobre o que deixou de fazer e o que pretende fazer daqui para frente. Um abraço.